Olá, turma da sala 171 do Colégio La Salle. Bom, vamos, coleguinhas, para Geografia. Eu vou começar logo rápido de uma vez. Se inscreve e deixe seu like, já vou falando agora no começo. Hoje ainda estou sozinha, eu combinei com a Catarina que a gente vamos fazer assim, cada um vai gravar um vídeo de uma matéria, aí depois ela me manda e eu posto aqui pra vocês. Bom, no primeiro capítulo de Geografia, Brasil, Formação e Organização do Território. Eu vou só destacar o que a gente deve pegar para estudar. Bom, localização e características gerais do território brasileiro. Bom, onde o Brasil fica, o nome oficial, o continente onde se localiza, a capital, que é Brasília, a área, que é um número muito grande que eu não vou falar, a população, que no censo de 2010 deu um número aí. Só vocês olharem isso na página 3, tá? Bom, a página 4 também continua falando sobre isso, né? Na página 5 a gente já começa a falar dos tratados internacionais, por exemplo, como o Tratado de Tordesilhas, o Tratado de Madrid. No de Tordesilhas o Brasil se dividiu meio que, podemos se dizer, em dois, que aí fica os capitães hereditários para os portugueses, que é dividida, se eu não me engano, em 12 pedaços, né? Acho que é alguma coisa assim. Ali pela Bahia, Maranhão, e o professor de Geografia Jefferson Saturnino adora falar. Aí, pro outro lado, fica a Espanha. Esse tratado foi feito em 1494. Nessa época aí, aconteceu as primeiras atividades econômicas rentáveis desenvolvidas em terras brasileiras. Foi a exploração de madeira denominada pelos povos indígenas nativos de Ibirapitã, no caso, o pau-brasil. Que essa foi a nossa primeira atividade. Depois veio a cana-de-açúcar e em seguida o café, que foi um bom negócio, né? Porque nós adoramos cafés, nós brasileiros. Não é mesmo, coleguinhas? Não é? Bom, isso se encontra na página 7. Já na página 8, a expansão para o interior e o Tratado de Madrid. Ou seja, a expansão do interior aconteceu porque os espanhóis queriam ir para o interior, porque eles achavam que lá tinha mais ouro, essas coisas, algumas coisas mais interessantes. Aí os portugueses praticamente ficaram com o Brasil inteiro para eles, e a Espanha ficou com a Argentina, tanto que você vê Argentina, Chile, o resto da América do Sul praticamente, que você vê que eles falam espanhol, né? Bom, isso aconteceu em 1750 e isso está falando aqui na página 8 e 9 e 10. Aí também fala na página 11 a independência e o café, ou seja, em 1822 o Brasil se tornou independente de Portugal. E a partir disso, o café passou a ser a atividade econômica que garantiria a estabilidade do país. E aqui também, ainda com a mão de obra escravizada até 1888, quando foi sancionada a Lei Áurea. Ou seja, o café era trabalhado pelos escravos que faziam o trabalho da produção do café. Aí com a Lei Áurea, que é a nossa rainha Isabel, nossa princesa Isabel, na verdade, né? Filha do então imperador Dom Pedro II, aboliu a escravidão do Brasil. Só para mostrar aqui o Tratado de Madrid e o Tratado de Tordesilhas. Que praticamente eles iam ficar tudo isso aqui, ó, para os portugueses. Aí com o Tratado de Madrid mudou tudo praticamente. Bom, isso aí vocês verem. Bom, na página 14 a gente fala do Barão da o Barão do Rio Branco e a definição das fronteiras brasileiras. Ou seja, nisso aqui a gente pode ver que o Barão do Rio Branco foi uma pessoa muito importante para o Brasil por evitar conflitos na hora dele na hora da definição das fronteiras brasileiras, né? Em questão aqui que vocês podem ver nesse mapa, ó. Na página 12 que tá? Aí na página 13 aqui fala século XX e século XXI. Eu lembro que eu tô destacando as coisas, hein, meus coleguinhas. As mudanças na configuração das unidades da Federação Brasileira. Ou seja, na primeira década do século XXI, o mundo passou pela Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918. Até essa época, o Brasil se destacava como produtor agrícola, principalmente de café, ainda do café. E eles e depois começaram a mexer com a industrialização e aí aumentaram as atividades econômicas das áreas urbanas. E aí a taxa de crescimento da população se elevou e o perfil do Brasil
no cenário internacional mudou, à medida que nosso país se modernizava internamente e diversificava suas trocas comerciais e políticas externas. Bom, o Brasil, a República Federativa do Brasil, tem hoje 27 unidades de federação, sendo 26 estados e o Distrito Federal, que é a sede da capital federal Brasília. Mas no início do século XX não era assim. Bom, aí eles comentam isso aqui na divisão estadual do Brasil em 1940, que na época tinha 1.574 municípios. Depois, a divisão estadual em 1960. Tudo isso a gente viu nas aquelas apresentações que o professor de geografia mostrou, né? Que mudava bastante. Ainda na época de 1940, o Mato Grosso ainda não era mudado, né? Aí depois ele foi mudado. Aí em 1980 a gente meio que tá como tava naquela época. Aí depois em 2016 a gente chegou como tá agora, né? E é isso. Aí tem os municípios aqui mostrando tudo na página 14, 15 e praticamente 16 ainda continua falando sobre isso. Aí o território brasileiro e suas regiões. Aqui tá falando as regiões geoeconômicas e as grandes regiões do Brasil, como Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E nas macro-regiões geoeconômicas tem Amazônia, Centro-Sul e Nordeste, na página 17. Aí depois nós passamos pela hora do estudo, que eu espero que vocês tenham feito, e nós vamos para o capítulo 2, aspectos naturais, geologia, relevo e hidrografia. Bom, aqui nós podemos ver a estrutura geológica do território brasileiro, comentando aqui na página 21, que está falando dos pontos mais altos, dos pontos mais baixos, dos pontos mais normais, tudo isso aqui. Aí depois nós falamos da estrutura geológica. Isso é uma coisa bem importante, questão das bacias sedimentares, dobramentos antigos e crátons, que é dividido desse jeito aqui, ó. Bom, voltando, nós vamos aos crátons, também chamados de escudos, são constituídos por rochas metamórficas e magmáticas muito antigas, formadas na era pré-cambriana, algumas com mais de 3 bilhões de anos. Por serem mais antigas, a ação da erosão foi muito forte, além das diversas áreas cratônicas estarem cobertas por outras rochas. Esses locais cobertos por outras rochas são denominados embasamentos cristalinos, entre aspas. Aí temos os dobramentos antigos, como o nome sugere, são áreas de formações muito antigas datadas no pré-cambriano, as quais, em virtude dos movimentos da crosta, sofrendo dobramentos, dando origem ao que hoje classificamos como serras e chapadas. Esses dobramentos antigos são compostos por diferentes tipos de rochas. Por meio de processos erosivos, os agentes externos foram modelando as serras e as chapadas. Aí temos também as bacias sedimentares, que são formadas por rochas sedimentares de diferentes idades. Algumas antigas, com mais de 600 milhões de anos, e outras bem mais recentes, com cerca de 1 milhão de anos. Só 1 milhão. E em determinados locais, rochas sedimentares mais antigas foram recobertas por outras rochas. Por exemplo, as rochas magmáticas vulcânicas como o basalto, cobrindo grandes extensões de áreas sedimentares no sul do país. Bom, isso comenta aí na página 20, 21, 22 e 23. Aí depois estamos falando da estrutura geológica e recursos minerais brasileiros. Praticamente só os recursos minerais do brasileiro que importa aqui. Aí tem os metálicos, os não metálicos e os energéticos. Isso na página 23. Aí nós falamos aqui na página 24 sobre a presença do minério de ferro nos crátons e nos dobramentos antigos. Isso provavelmente vai cair na prova e eu espero que vocês saibam. Tá na página 24. Aí tem os combustíveis fósseis que são encontrados nas bacias sedimentares. As bacias sedimentares, por suas vezes, são regiões propícias à formação de combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural e carvão mineral. Aí depois aqui na 25 tá mostrando como é que é em questão aqui do petróleo, como é que é as plataformas e tal. Aí temos formas de relevos brasileiros. A classificação do relevo brasileiro e o projeto Radam Brasil, que era para praticamente, como que eu posso dizer, para ver como é que é as unidades de relevo e isso. Aí temos aqui, ó, os planaltos, aí tem os vários tipos de planaltos, as depressões e as planícies. O que mais tem no Brasil é depressão, tá? Se você quer me entender direito. Aí temos aqui os planaltos, que eu não vou ler porque o meu tempo tá acabando, na página 27, na 28, também que fala. Aí começamos a hidrografia do Brasil, que trata do estudo das águas do planeta, na página 28. Aí fala sobre o mar territorial na 29, os aquíferos, abrigos de águas subterrâneas brasileiras na página 29.
Aí tá falando isso na página 30 também. Na página 31 tem as águas superficiais, as bacias e regiões hidrográficas do Brasil, praticamente. As regiões hidrográficas são Amazônica, Atlântico Sudeste, Atlântico Leste, Atlântico Nordeste Ocidental, Paraná, Paraguai, Atlântico Sul, Atlântico Nordeste Oriental, Parnaíba, São Francisco, Tocantins, Araguai e Uruguai. Aí aqui tá falando das básicas, praticamente a região amazônica, a do São Francisco, a do Tocantins, Araguai, do Paraná, Paraguai e Uruguai. Tudo isso fala na 32, 33 e 34. Aí na 35 e 36 nós acabamos o capítulo. Dê like, se inscreva e vamos ver os próximos vídeos. Tchau!